Já convosco, meus irmãos. Como que vocês estão? Tudo bem? É com muita alegria que iniciamos mais essa live nesta quarta-feira. Geração Gileade, o nome da nossa célula, da nossa igreja quadrangular da cidade de Cajamar, do ministério da pastora Neide e do pastor Edson. Tudo bem com vocês? Vamos consagrar esta célula ao nosso Senhor Jesus? Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, alegria que iniciamos, Senhor, nesta quarta-feira, mais uma célula, Senhor, em oferta a Ti, meu Deus, que dedicamos, Senhor, para ministério Teu, Senhor, para a Tua obra. Senhor, venha nos usar, Espírito em nós, tem misericórdia, perdoai os nossos pecados, usa-nos, Senhor, porque se o Senhor não nos usar, meu Deus, a gente não consegue. Tome em tuas mãos, Espírito Santo, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Vamos? Vamos louvar a Deus. Louvado seja o nome. Vamos mais um louvor, gente.
até a ti o meu clamor. Eu te peço, meu Criador, dá-me entendimento conforme a tua santa palavra. Chegue às minhas súplicas perante a tua face. Meus lábios preferiram louvar, Senhor, e quando ensinarei os teus estatutos, a minha língua falará da tua santa palavra. Os teus mandamentos são justiça. Eu venho desejar a minha salvação. A minha alma chora e pede o teu perdão. Eu não quero ficar como ovelha sem pastor. Eu vivo a minha vida na presença do Senhor. Que eu viva, que eu viva, que eu viva pra te louvar. Que eu viva pra te exaltar. Que eu viva pra te louvar, Senhor. Que eu viva pra te exaltar. Eu quero desejar a minha salvação. A minha alma chora e pede o teu perdão. Eu não quero ficar como ovelha sem pastor. Eu vivo a minha vida na presença do Senhor. Que eu viva pra te louvar, Senhor. Que eu viva pra te exaltar. Que eu viva pra te louvar, Senhor. Que eu viva Glória a Deus, santo, santo és o Senhor. Pai, seja convosco a todos novamente. É com muita alegria que estou aqui, eu, Iago, louvando ao Senhor, né, fazendo essa obra para o reino de Deus. E muito alegre pela presença de vocês, por mais uma quarta-feira estarem aí, junto conosco, adorando ao Senhor, né, bendizendo ao nome do Deus de Israel. Bem, meus amados, o tema desta célula, desta quarta-feira é Eu sou o primeiro, sou o primeiro. Que tema lindo, muito forte. Esse tema, vale dizer, muito bom comentar que foi um tema que o nosso pastor Edson, ele na pregação de domingo, ele informou que foi o tema que o próprio Deus deu a ele. Olha que lindo ter uma intimidade tão profunda com o Senhor. O Senhor o acordou na madrugada e o próprio Deus ministrou o coração dele as palavras a serem pregadas no nosso culto, na nossa igreja. E o próprio Deus falou o tema para ele, dizendo, sou o primeiro. Olha que intimidade, gente. Você quer ter essa intimidade com o Senhor? Pois eu quero, eu anseio ter uma intimidade assim. E essa intimidade, vale salientar que ela não está acessível somente ao pastor, somente a quem tem título de pastor. Não, essa intimidade está acessível a todos que se dedicar ao Senhor com intimidade, com profundidade, a todos que se dispuserem a matar sua carne e viver a palavra de Deus. Nas madrugadas, buscar em oração durante o seu dia, buscar em jejum, meus amados. Amém? Pois bem, através desse tema, né, sou o primeiro, muito forte, surgiu a seguinte pergunta.
O que a gente tem oferecido ao Senhor durante o nosso dia? A gente tem oferecido ao Senhor o vigor do nosso dia ou o cansaço do dia? Muito forte, né, gente? Pois bem, você tem oferecido o vigor. Quando a gente acorda com alegria. Muitos acordam um pouco mal-humorados, bem verdade, né? Mas é o nosso início de dia, é onde a gente já acorda por ter dormido, com as forças mais renovadas, mais descansado, é onde com o passar do dia a gente tem ânimo, ao meio-dia, após ter se alimentado, a gente tem mais disposição para retornar ao trabalho, não é verdade? Ou a gente oferece ao Senhor, a gente vai dormir, que aí a gente já cansado, morrendo de sono, para se jogar na cama, que ali a gente se ajoelha, fala rapidinho com Deus, né? Tem gente que nem o que tá falando, de tão bêbado de sono que tá, fala umas palavras, né? Que a gente nem sabe o que tá dizendo, que nem quando às vezes acorda de madrugada, que faz umas orações que só Deus para ter misericórdia, até se despertar e fazer a oração, né? Ali de busca ao Senhor mesmo, mas muita gente só tem oferecido o cansaço. Você tem oferecido o que a Deus? O seu vigor do dia ou cansaço? Você tem orado ao Senhor, buscado ao Senhor quando você acorda? Você tem feito o seu TSD, que é o tempo a sós com Deus? Ou você, depois que tomou todas as decisões do seu dia a dia, todas as decisões da sua vida, que você já no final, já na hora que vai dormir, fala: Senhor, obrigado, ou então faz pedir mais ainda. Porque, gente, o Senhor, Ele quer participar da nossa vida em tudo. O Senhor, Ele quer estar presente com a gente na alimentação, no nosso lazer, nos nossos estudos, no nosso trabalho. Ele só espera que você abra a porta do seu coração e diga: pode entrar, Senhor, seja bem-vindo, toma o teu lugar, que é o primeiro, pode ir na direção do que eu faço, porque Ele anseia te dizer o que é melhor para você, a decisão correta. Muitas vezes a gente toma a decisão errada, muitas vezes a gente faz algo que não era da vontade de Deus, e só depois que o negócio dá errado, que a gente fica murmurando e lembra de Deus e vai para o joelho, dobrar o joelho e pedir ao Senhor uma direção, ou pedir ao Senhor misericórdia, ou pedir ao Senhor para corrigir aquela decisão errada que a gente tomou. Como que a gente está fazendo? Se a gente antes de tomar a direção, a gente tomar a decisão de colocar nas mãos do Senhor, aquela decisão de colocar nas mãos do Senhor para que a vontade dele seja feita, de buscar a estratégia dele para tomar a decisão errada. Muitas das coisas que aconteceram na nossa vida de errado não iriam ter acontecido. Só aconteceram porque a gente não deu o primeiro lugar, aquele que é digno de primeiro lugar, que é o Senhor Jesus. Como que a gente tem vivido? Como que a gente tem tomado as nossas decisões? Tem primeiro tomado para depois orar? Ou a gente está buscando no Senhor o primeiro lugar, a direção daquele que sabe tudo, que vê tudo, daquele que é onipresente, onisciente e onipotente? Como que a gente está fazendo, hein, meus irmãos? É coisa de se refletir, não só você, mas eu também. Todas as mensagens eu tenho aprendido muito, tem falado muito ao meu coração. Sou muito grata ao Senhor porque o Espírito Santo tem nos ensinado através dessas mensagens, não é verdade? Tenho aprendido junto com você a palavra de Deus. E nesse tema onde Deus falou, sou o primeiro, ele falou a seguinte mensagem, a introdução do esboço é o seguinte: Deus nos deu o exemplo, sendo um pai generoso para nós. Ele nos deu o seu melhor. Não devemos ofertar algo com relutância, mas olharmos a tudo que ele já fez por cada um de nós. Ele espera e merece o nosso melhor, meus amados. É o nosso melhor que o Senhor espera. Ele espera o melhor do nosso dia. Ele espera o melhor
das nossas orações, Ele espera o melhor das nossas ofertas, Ele espera que a gente seja fiel com Ele, Ele nos dá 100%, Ele diz para a gente ficar com 90% e apenas 10% que a gente dele, em reconhecimento que foi Ele que nos deu aquilo, em reconhecimento que se Ele não tivesse nos dado as ferramentas certas, a sabedoria, a força para trabalhar e o trabalho, a gente não teria nem os 90% para trazer mantimento para casa, para as nossas vidas. Então Ele espera que a gente honre Ele nos nossos dízimos, honre a casa dEle, honre aqueles que a gente, quando oferta a casa dEle para se manter aberta, honre aqueles que precisam para missões, os missionários que estão em campo, que aguardam as nossas ofertas missionárias, né, meus amados? O Senhor espera que a gente honre Ele, porque aqui em Gênesis, né, o nosso tema está em Gênesis capítulo 1, aqui no versículo 1, a partir do 1º, que fala o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O Senhor, Ele fez tudo no poder da palavra. Ele fez tudo com um haja, meus amados. Mas na hora de fazer eu e você, de fazer o homem, de fazer o qual nós descendemos, que é Adão, né? Que a gente veio, né? De Adão e Eva. Na hora de fazer o primeiro homem, o Senhor, olha como que Ele fez. Aqui no versículo 26, ainda do capítulo 1, fala o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E mais à frente, no capítulo 2, versículo 7, frisa o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Que tremendo, meus irmãos. O Senhor, Ele fez tudo na força, no poder da palavra. Ele disse: haja, e houve. Ele podia criar o homem no poder da palavra, dizer que haja o homem do pó da terra, e haveria o homem, não é verdade? Mas o Senhor, Ele desceu e disse: façamos. Entendemos que é o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque Ele diz no plural: façamos. Então entendemos que foram os 3 que desceram e com suas mãos do pó da terra fez o homem. E depois Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida do próprio Deus. Ele soprou algo de dentro dele para dentro de nós. Vocês estão entendendo? Ele deu o melhor dele pra gente. Quando foi para fazer o homem, Ele não vou fazer somente com haja. Eu vou descer. Eu vou usar as minhas mãos. Eu quero fazer, eu quero tocar. Eu quero dar os toques, os detalhes. Porque Deus é detalhista. Se você não sabe, Deus, Ele é detalhista. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Você observa que até as coisas que você gosta, que você sente falta, quando você menos espera, aparece aquela alegria, aparece aquele momento, aparece aquilo que você queria e você vê Deus ali. Nossa, como Deus, Ele se agrada, Ele quis me presentear com isso aqui que eu achava que para Ele não tinha importância, porque é tão pequeno, um mero detalhe, mas Deus se preocupa até com os meros detalhes quando se diz em relação ao homem. Você sabia disso? Deus, Ele é detalhista. E o Senhor, Ele fez com o seu melhor. Ele pegou as suas mãos e fez ali do pó. Ele tirou algo dele e Ele nos fez a imagem e semelhança dele, meus amados. Somos a imagem e semelhança de Cristo. Isso nos diz que jamais a gente deve dizer: eu não presto, eu não valo nada, não tenho valor algum, fulano de tal não presta, não vale nada.
É um pecado. Você está ali condenando a imagem e semelhança de Deus. Olhe para a Bíblia. Quando você pensar, eu não presto, eu não tenho valor, você tem valor porque dentro de você existe o fôlego. Porque você foi feito à imagem e semelhança do Deus vivo. Olha o valor que você tem. Não interessa se ninguém te dá valor. Não interessa. Você não precisa e não depende de palavras dos outros para você conseguir fazer as coisas. Você não precisa e não depende de motivação, de gente te empurrando. Se você bastar e olhar para Cristo, para as Escrituras e viver essa palavra e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você, dependendo somente dele, você vai arrebentar, não vai ter nada que você não vai vencer. Basta você focar em Cristo e lembrar, eu sou a imagem e semelhança de Cristo, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu tenho dentro de mim a vida, você não é qualquer um. Nós não somos qualquer um, nós temos valor. É um pecado dizer que a gente não presta. Como que alguém não vai prestar feito a imagem e semelhança do Criador? Como você não vai prestar se existe dentro de você, de mim, o fôlego de vida? Como? Isso, o diabo, ele é tão mentiroso, ele é tão enganador, que ele usa de mentiras para soprar em nosso ouvido, para dizer que a gente não presta, que a gente não vale nada. Mas você consegue vencer essas mentiras a partir do momento que você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a partir do momento que você der ouvidos e praticar palavras, que existem vida nessas palavras, praticar a partir do momento que você colocar Deus em primeiro lugar. Você vai vencer quando você colocar Deus em primeiro lugar. Você já parou para observar que tudo que a gente coloca no lugar de Deus, se é um filho que a gente ama mais do que a Deus, as nossas atitudes, as nossas emoções, a gente não consegue nem entregar nas mãos de Deus em oração, porque tem medo do que Deus possa fazer. Isso é demonstração que a gente está colocando aquilo no lugar de Deus. Isso é demonstração que a gente está dando o nosso melhor para aquilo. E aquilo que a gente dá e coloca em primeiro lugar, já observou que é o que mais dá dor de cabeça? Se é o filho que a gente coloca no lugar de Deus, é o filho que mais dá dor de cabeça. Se é o carro que coloca ali, tem aquela devoção pelo carro, é o carro que mais quebra. Se é o carro que ao invés de você pegar o carro que Deus te deu e usar para ajudar os outros, para dar carona e usar para benefício, não só seu próprio, mas da obra de Deus, do seu próximo, de socorrer alguém, mas é aquela pessoa que é tão mesquinha, é tão apegada ao carro, que é o carro que mais dá dor de cabeça à pessoa. Tudo, meus irmãos, não se iludam, tudo que a gente coloca no lugar de Deus, a gente perde, é o que mais dá dor de cabeça. Olha, eu vou dizer, nada que eu tenha colocado nas mãos do Deus Altíssimo que eu tenha perdido. Não existe nada. Tudo que eu coloquei nas mãos do Deus de Israel, tudo que eu entreguei a Ele, tudo que Ele me deu e eu devolvi para Ele, o Senhor tem guardado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem zelado. Faça isso, entregue o seu tudo, entregue sua família, entregue o seu melhor para Deus, que você vai começar a ver Deus bradar na sua vida, meus irmãos. Você veja, lá em Josué, no capítulo 21, do versículo 45, fala o seguinte: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. O que eu quero dizer, lendo este versículo, é que, meus amados, o Senhor é fiel. Se você colocar nas mãos de Deus, Ele vai guardar, Ele vai cuidar. E não existe uma promessa que Ele tenha dado à sua vida que fique sem cumprir, porque Deus é fiel. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E olha, se você ler Josué, lá você vai ver que aonde Josué, Deus levanta Josué no lugar de Moisés para sair, lutando, guerreando, conquistando as terras de Canaã, a terra prometida. Não tem, todas as promessas que o Senhor prometeu ali se cumpriram. E olha que os homens lá, o povo de Israel, eles fracassaram. Você sabia disso? Muitas tribos, elas não
expulsaram o inimigo do território que era delas, que elas receberam na repartição de cada terra para cada tribo. Algumas tribos em sua terra, elas se intimidaram pelo inimigo, elas ficaram com medo, o inimigo tem carros de cavalo, de aço, que pode matar, e a gente não tem carros, não tem cavalo, não tem aço, não tem nada. O inimigo tem isso, eles tiraram o foco de Cristo. Eles tiraram Cristo do primeiro lugar na vida deles e começaram a olhar para o que o inimigo tinha. E começaram a olhar que o inimigo tinha carroças, que tinham coisas que matavam rapidamente, tinham cavalos que eram mais bravos, tinha aquelas caras que amedrontavam. Eles olharam para o inimigo, colocaram medo no primeiro lugar na vida deles. E por isso eles fracassaram no que Deus tinha dito para eles, na tarefa deles, que era expulsar os inimigos da terra deles. Mas ainda assim, Deus permaneceu fiel. A terra foi dada para eles, apesar deles terem fracassado. Mas Deus não fracassa porque Deus é fiel. Porque o Senhor não é homem para que minta. O Senhor não mente jamais. O que Deus promete, Ele cumpre. Deus, Ele cumpre. A nossa preocupação, amados, quando Deus diz uma promessa que vai acontecer na nossa vida, a nossa preocupação não é se Deus vai cumprir ou não. A nossa preocupação tem que ser: será que eu estou na posição de receber logo esta promessa? Será que eu estou fazendo as minhas tarefas que eu devo fazer para quando esta promessa chegar, me encontrar pronta para eu receber? Você está entendendo, meus amados? A nossa pergunta não deve ser quando que vai acontecer a promessa que Deus nos fez. A nossa pergunta deve ser: será como que eu estou para receber essa promessa? Porque o que Deus promete, Ele faz. Deus é Deus, Ele cumpre, Ele é perfeito. Imperfeitos somos nós. A preocupação tem que ser conosco, não se Deus vai fazer. Se Deus disse que vai fazer, é porque Ele vai fazer. Mas e você? Como que você está para receber o que Deus disse que vai te dar? Você está colocando Deus em primeiro lugar, ou medo, ou a dúvida em primeiro lugar, ou algum bem material, ou alguma imagem no lugar de Deus? Quem você está colocando? Meus amados, lá em Tiago, deixa eu colocar aqui. Fala o seguinte. Eu vou ter capítulo 4, versículo 4. O foco é o versículo 5, mas para entender eu preciso ler o 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Meus amados, Deus, Ele zela para que a adoração seja somente para Ele. Ele zela para que o primeiro lugar que é dele seja somente Ele. Ele zela. Olha aqui a Bíblia dizendo: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito de Deus, Ele tem ciúmes da sua adoração. Quem você está adorando em primeiro lugar? É o homem? É o medo? É a dor? É a situação difícil? Ou é a Deus? Ou você está dizendo para a sua situação difícil que o seu Deus é maior que essa situação que você vai vencer? Ou você está dizendo para essa situação difícil, quem está em primeiro lugar é o Deus de Israel e não o medo, e não a ansiedade, não a situação difícil? Para quem você está dando o primeiro lugar na sua vida, meus amados? Para quem? Essa palavra é muito forte, porque o Senhor, Ele não divide o lugar dele com ninguém. Ele é misericordioso, Ele é amor, Ele é galardoador, disposto para nos abençoar, Ele é. Mas Ele também é justo. Ele é justo. E a Bíblia diz que Ele não divide o lugar dele com ninguém. Ele é o primeiro. Corramos e façamos um concerto com Deus e abandonemos
os ídolos da vaidade, os ídolos da perdição, os ídolos da prostituição, os ídolos da idolatria, os ídolos do dinheiro, do medo, da mentira, e coloquemos Deus em primeiro lugar, porque o Senhor está voltando, meus amados. Não sabemos o dia, nem a hora, só sabemos que Ele está voltando e aquele que há de vir virá. E como aquele que há de vir virá vai nos encontrar prostrado aos ídolos, ao medo, à situação difícil, dividindo o primeiro lugar que é dele, colocando o cônjuge no lugar, colocando o filho, colocando os problemas, ou ele vai achar em primeiro lugar no seu coração? Como que ele vai achar o primeiro lugar da sua vida? Retorna a pergunta: você está entregando o seu vigor do seu dia ou o cansaço do seu dia? Olha aqui como é só a gente parar e perceber como que a gente pode entregar qualquer coisa a um Deus que, quando foi para nos fazer, Ele desceu e fez a gente com as suas próprias mãos, com pó da terra, com barro da terra. O barro, Ele modelou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Imagine Ele nos fazendo os detalhes, a perfeição. Como você pode se olhar no espelho e dizer que você é horrível, que você é feio? Como você pode dar vazão a Satanás e acreditar na mentira dele, que você não vale nada? Como? Leia lá capítulo 1 de Gênesis. O capítulo todo você vai ver, até o capítulo 2, como o Senhor fez você, a importância que Ele te deu, que Ele nos deu. Nós temos o fôlego de vida, nós temos o DNA do Deus de Israel. Não fomos feitos para fracassar. Se fracassamos é porque não estamos colocando o Senhor em primeiro lugar. Se fracassamos é porque estamos dando ouvidos à mentira de Satanás. Se fracassamos é porque a gente não está buscando o Senhor verdadeiramente como devíamos buscar, para que venhamos usar das estratégias dele, para que venhamos usar das direções dele. Gente, o Deus que a gente serve, ele fala. Eu sempre digo que ele fala, basta você pedir. Aí você pode dizer, ele nunca falou comigo. Como não? Observa as sutilezas, observa os detalhes. Elias, Deus bradou com Elias com aqueles profetas, não é? Fez o fogo descer, lamber ali. Ele foi com Elias, mostrou através desse evento, dessa grandiosidade. Mas na hora que Elias estava na caverna, um sentimento de depressão, ficou com medo, se deixou intimidar por Jezabel, pelo demônio que estava em Jezabel. O Senhor, ele não falou com aquele escândalo com Elias, que nem desceu fogo, né? Na frente dos 850 profetas de Baal. Não, Elias achou que veio um vendaval, Elias pensou que Deus estava naquele vendaval, veio várias coisas, mas Deus, ele estava naquela sutileza de uma brisa, naquele detalhe da brisa, naquela brisa doce e suave. Você está observando como Deus está falando com você? Como você pode dizer que Deus não fala com você? Ele fala, eu tenho certeza que ele fala. Mas você não deve estar prestando atenção. Preste atenção aos detalhes. Ele fala através da boca de alguém para você. Ele fala através de um louvor. Ele fala através da Bíblia. Ele fala através quando você dobra os joelhos e diz ali, Senhor, eu só quero te ouvir agora. Pare para ouvir que ele vai começar a falar o seu espírito, com aquela voz doce e suave. Ele fala, meus amados, e ele dá estratégia. Já disse aqui, testemunho também da estratégia que ele me deu. Várias estratégias o Senhor me deu, a mim, o meu esposo. Não foi só uma, foram várias. O Senhor, ele fala através até do louvor de uma criança. Quantas vezes eu estava aqui sentada, às vezes com a mente preocupada, né? Porque somos falhos, é por isso que a gente tem que andar vigilantes. A Bíblia diz, não é primeiro orar, primeiro é vigiar e depois orar.
Porque se a gente não vigiar, a gente dá ousadia ao diabo na mente, as mentiras de Satanás. É por isso que a gente tem que vigiar o tempo todo. É por isso que a gente está fortalecendo o nosso espírito em oração. Quanto mais a gente ora, mais a gente fortalece o nosso espírito. A gente, para não dar vazão à carne. Quantas vezes Deus falou através do meu filho de 4 anos, e a gente pensa que é coincidência, que é soltando uma voz ao acaso. Não é. É Deus falando. Coincidência, meus amados, não existe. Coincidências, como eu dei testemunho na última célula, coincidências podemos chamar de Deus. Não é coincidências, é Deus falando, mas você não quer dar ouvidos, você quer achar que é fenômeno da natureza. Mas o Senhor fala. Basta você parar e ouvir que você vai ver realmente, né? Deus fala comigo. Olha, Deus fala. Preste atenção, comece a ouvir que ele vai falar. Ele vai continuar falando e você só vai passar a perceber, a entender ele falando com você, meus amados. E aqui, em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10, fala o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O Senhor, ele é fiel, meus amados. Se você honrar o Senhor com suas ofertas, seus dízimos, porque vida financeira, não existe segredo na vida financeira. O segredo da vida financeira, né? Não existe segredo, mas o óbvio são as ofertas. O que faz a gente prosperar são as ofertas. O que repreende o mal são os dízimos, né? Que a gente devolve, que repreende, como Malaquias 3:10 fala, o cortador, o devorador e o migrador. Devolvendo o dízimo e ofertando. O dízimo repreende o mal e a oferta prospera. A gente oferta a igreja quando a gente oferta na vida do nosso próximo. O que Deus manda, se Deus mandou você ofertar na vida de alguém, faça. Não tenha medo, faça. Porque o que Deus manda, Ele garante. Seja ousado. Às vezes o que está faltando na sua vida para você vencer é um pouco de força, de coragem, de ousadia, de confiança no que Deus está mandando você fazer. É deixar o medo de lado e vencer. Se Deus manda ir, vá, vença. Vocês estão entendendo, meus amados? Vocês estão entendendo? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Busque ao Senhor, colocando Ele em primeiro lugar. Entregue o seu vigor a Deus, não o seu cansaço. Que você vai ter essa mesma intimidade que eu comecei aqui falando. Como foi que essa palavra foi dada ao nosso pastor. Deus, Ele anseia ter intimidade com seus filhos. Só depende de mim, de você, de nós, de buscarmos mais, de pagar mais o preço nas madrugadas. Né? Como foi que ele teve essa palavra? Se ele não levantasse na madrugada, não tivesse a intimidade de levantar, de pagar o preço, vencer a sua carne e o sono, ele não teria essa bem-aventurança de ter essa palavra. Mas muitas vezes a gente não quer levantar na madrugada. Muitas vezes a gente quer dormir, quer continuar aqui em São Paulo no frio, quer continuar debaixo do cobertor, né? Muitas vezes a gente não quer pagar o preço de matar a nossa carne e orar mais. Faz aquela oração murcha de só dobrar o joelho, pedir, esquecer do que Deus tem feito na nossa vida, do que Ele guarda, do que Ele protege, das providências, do teto, do sapato, das roupas, da comida. Entendeu? A gente só quer pedir, ainda fica aquela boca de meter naquela oração murcha, ao invés de buscar o Senhor. Senhor, hoje eu não quero pedir, eu quero agradecer. E começa a agradecer. Nossa, vai vir palavras, vai vir louvores. Você vai sentir tão forte a presença de Deus. E aí o seu coração vai ser um coração mais grato, porque você vai ter mais alegria. Porque quando você agradece, você começa a lembrar do que você tem, que você só pedindo, você até esquece do que você já tem, esquece de reconhecer o que já existe na sua vida. Sabia? Existe a lei do reconhecimento. Quando a gente começa a focar no que a gente já tem, reconhecendo com o coração grato ao que a gente
lei do reconhecimento, você passa a ver com coração grato, e aí você atrai mais as coisas de Deus, porque a Bíblia diz que Deus se agrada de um coração grato, e quando a gente fica só pedindo, a gente esquece de ser grato. Você está entendendo, meus amados? Bem, eu vou finalizar aqui dizendo o seguinte, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, fala assim: o Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus, meus amados. Deus, ele é real. Deus, ele é real. Não é porque você não está vendo com os olhos da carne que ele não exista. É que nem um vento. Você não acredita na existência do vento? Porque a gente não vê o vento, mas a gente sente o vento. Sente o vento forte, sente o vento leve. A gente acredita, não é verdade? Que ele existe. Por quê? Porque a gente está sentindo, a gente não vê. Deus é a mesma coisa. A gente não vê com os olhos da carne, a gente vê com os olhos da fé. A gente sente quando a gente começa a usar a nossa fé. A gente vê com os olhos do Espírito o mover dele. Comece a agradecer mais. Comece a dar o seu primeiro lugar a Deus. Comece a prestar atenção aos detalhes, que esses detalhes vão começar a crescer e bradar na sua vida. Você está entendendo? Pois bem, Deus fala. E Ele está falando comigo e com você nesta noite. Não é verdade, meus amados? E assim eu finalizo essa breve mensagem. Não vou me estender mais. É até aqui que o Senhor colocou no meu coração a ser dito, né? Vamos fazer a nossa oração? Vamos? Bem, vamos orar ao Senhor. Se alguém quiser passar o nome para colocar num caderno de oração que eu tenho, depois você pode me mandar no inbox, tá? Só no inbox é melhor, para ser mais secreto, tá? Vamos clamar ao Deus de Israel, ao Deus que é real, invisível, mas real. Glória a Deus. Ore comigo. Ó Deus, no nome de Jesus, Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus da nossa vida, Tu és real, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque, meu Deus, quando a gente dobra os joelhos, ali nos encontramos contigo. Se a gente busca no louvor, ali a gente te encontra. Se a gente não tem forças para orar, mas quando a gente louva, meu Deus, aquele louvor sobe a Ti como um aroma suave, e o Espírito Santo intercede com gemidos inexpressíveis, como a Tua palavra diz por nós. Oh, meu Deus, graças a Deus que nos deu o Espírito Santo, porque não sabemos como devemos orar. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela nossa família. Te agradecemos pelas providências. Te agradecemos pelo povo, Senhor, que tem assistido essas lives, que tem acompanhado uma bênção especial, porque eles têm dedicado tempo, Senhor, que eles podiam estar fazendo outra coisa para ouvir a Tua palavra, para Te ouvir falar, para aprender mais de Ti, e não aquele que se dedica a Ti, Senhor, que saia de mãos vazias, que eles sejam abençoados agora, que eles recebam uma graça toda especial sobre a vida deles agora, sobre a família, sobre o lar, sobre os familiares, em nome de Jesus. Senhor, que eles receba a presença de Deus, receba a graça de Deus aí agora em sua vida, em nome de Jesus. Ó Senhor, te agradecemos, Senhor, por guardar a nossa entrada e a nossa saída, por nos livrar das maldades deste mundo. Te agradecemos pelas providências, Senhor. Ó Senhor, santo, santo és o Senhor. Oh, meu Deus, se o Senhor não for conosco, meu Deus, o que seremos? O que faremos, Senhor? Ó Deus, desperta corações, meu Deus, que estão aflitos, Senhor. Trabalha em corações, meu Deus, que estão tão condicionados com a tristeza, Senhor. Quebra essa
pedra, quebra essa dureza, destrói as mentiras de Satanás na mente deles, no coração, em nome de Jesus. Ó Senhor, mostra uma nova realidade para eles, a realidade de filhos, e que eles se coloquem nessa posição. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, tira a cegueira, mostra-nos, Senhor, o primeiro lugar do nosso coração, para que se não tiver o Senhor, a gente apressadamente, meu Deus, coloque o Senhor em primeiro lugar, porque é o único digno, é o único que permanece fiel, mesmo a gente sendo infiel, é o único que sempre estará lá onde a gente precisar, é o único que nunca virará as costas pra gente, é o Senhor Jesus. Glória, glória a Deus, meu Pai, louvado seja o teu nome, obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre nós, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Amém. Sejam abençoados. Deus abençoe a família de cada um de vocês. Deus abençoe grandemente sua família, Cessé. Receba. Deus tem uma bênção muito especial para sua família, Cessé, para sua vida. Receba. Tome posse dessa bênção em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém, meus amados. Paz seja convosco e aguardo vocês na próxima quarta-feira, a partir das 8 horas. Deus abençoe toda a sua vida em nome de Jesus. Amém.